No vídeo de hoje, trataremos do artigo 123 do Código Tributário Nacional, dedicado ao papel das convenções particulares. De acordo com o artigo 123 do Código Tributário Nacional, salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, das obrigações tributárias correspondentes. Esse dispositivo ele precisa ser corretamente entendido e ele tem várias repercussões ou desdobramentos que merecem a nossa atenção. Em primeiro lugar, vejamos o caráter dispositivo da norma, salvo disposição de lei em contrário, abrindo margem para que a lei específica da União, do Estado ou do município contenha previsão contrária a essa. Caso isso não exista, via de regra, aplica-se dispositivamente o que consta aqui. E o que são convenções particulares? São acordos, contratos celebrados pelos particulares. Esses contratos, eles, caso digam respeito à responsabilidade pelo pagamento de tributo, eles não podem ser opostos à fazenda pública para modificar o sujeito passivo, para alterar a pessoa do sujeito passivo. E a razão de ser dessa disposição é óbvia, e mais de uma, inclusive. Em primeiro lugar, porque a fazenda pública não participou desse contrato. Então, um contrato celebrado entre João e José não pode obrigar a fazenda e não pode alterar a obrigação que tem a fazenda como credora se a fazenda não participou desse vínculo, desse contrato, dessa avença. Então, João e José celebram um contrato que obriga o Estado do Piauí, que obriga o Estado do Maranhão, que obriga o Estado de São Paulo? Não, porque o Estado de São Paulo, do Piauí e do Maranhão não participaram do contrato. Esse é o primeiro motivo. Mas há o segundo, que é o fato de que a obrigação tributária é ex lege, decorre da lei, não do contrato. Então, o contrato não pode alterar a definição do sujeito passivo que consta da lei. Se a lei estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, não pode um contrato celebrado entre o proprietário e o inquilino alterar essa sujeição passiva. Se a lei estabelece que o contribuinte do imposto de renda é o beneficiário, titular, beneficiário dos rendimentos, dos proventos, não pode uma disposição contratual celebrada entre ele e outra pessoa atribuir a responsabilidade a essa outra pessoa. Então, essa é a razão de ser dessa disposição. Um contrato não pode alterar a lei tributária que define de modo ex lege, cogente, os elementos da obrigação, e ainda por cima porque a fazenda não participou desse contrato, da celebração desse contrato. Mas isso não quer dizer que os contratos sejam completamente inúteis, inválidos, desnecessários, impertinentes. De forma alguma, esses contratos têm não só validade, como utilidade e eficácia entre as partes. Então, se inquilino e proprietário celebram um contrato de aluguel e estabelecem nesse contrato a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, isso não pode ser imposto ao município. Se o município cobra o IPTU, ele cobra de quem? A lei define como devedor. Mas o contrato vincula as partes. E aquele que contratualmente se obrigou deverá cumprir a sua obrigação. Se não o fizer, o município poderá, como disse, cobrar o IPTU do proprietário, porque ele não tem nada a ver com aquele contrato. Mas o proprietário pode mover uma ação ou insurgir-se contratualmente contra o inquilino que descumpriu sua obrigação contratual. Então o contrato tem validade, eficácia e utilidade entre as partes, embora não possa ser oposto à fazenda. As partes se sujeitam ao que dispõe a lei, sobretudo a parte que por lei é a devedora, mas depois ela exige daquela que contratualmente se obrigou a pagar em seu nome, ela exige os efeitos do descumprimento da obrigação contratual. O artigo 123 do CTN tem também uma disposição, ou um desdobramento, que deveria ser lembrado quando se cogita do artigo 166 do CTN, que será comentado mais à frente nos próximos vídeos. Quando se diz que o vendedor de uma mercadoria repassou o ônus do tributo ao comprador, isso impede que ele proceda ou pleiteie a repetição do indébito tributário, porque ele repassou no preço da mercadoria aquele tributo. Essa disposição é incompatível com o artigo 123. O artigo 123 diz: é irrelevante o que contratualmente as partes estabelecem quanto a quem vai pagar o tributo. O que importa é
por lei, quem paga. Se assim é, para o efeito de a fazenda não poder ser obrigada a cobrar de outra pessoa, isso também tem, coerentemente, repercussão no momento de devolver esse tributo. A devolução deve ser feita a quem, por lei, é obrigado ao pagamento e não a quem contratualmente arcou com o ônus correspondente. Isso será explicado e aprofundado quando dos comentários ao artigo 166 do CTN, mas já fica aqui o registro de que o artigo 123 é incompatível com a ideia de que o 166 se aplica genericamente aos tributos indiretos. Na verdade, o artigo 166 se aplica aos casos em que há mais de um sujeito passivo legalmente definido como tal, vários contribuintes, vários responsáveis e o pagamento é feito por um deles. A repetição do indébito nesse caso deve seguir o exigido pelo artigo 166 do CTN, mas não no caso de mera convenção particular que leva à repercussão desse ônus. Assunto, como dito, ao qual se retornará nos próximos vídeos. Se tiver gostado desse, não se esqueça de curti-lo, de deixar aqui na caixa de comentários o que gostaria de ver tratado nos próximos vídeos e de se inscrever no canal ativando as notificações do sininho para acompanhar esses próximos vídeos. Até lá!